Olá, turma, tudo bom? Eu me chamo Ícaro e vamos apresentar para vocês sobre artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma doença crônica inflamatória autoimune que afeta as articulações, causando dor, enrijecimento e inchaço nas pequenas articulações. Segundo a OMS, estima-se que ela atinge 1% da população mundial entre as faixas etárias de 40 a 70 anos, ocorrendo com maior frequência nas mulheres. É uma doença que afeta a membrana sinovial e afeta as pequenas articulações como punhos, mãos, cotovelos, pés, joelhos e inclusive ombros e quadris. Essa doença se desenvolve quando o sistema imunológico acaba se confundindo e atacando as articulações e, nos casos mais graves, afetando órgãos como pulmões e rins. Há estudos e pesquisas sendo feitas para tentar entender melhor a causa dessa patologia e também desenvolver novos meios de tratamento para amenizar as dores e sintomas desses pacientes. Olá, eu me chamo Ana Célia e vou falar da fisiopatologia da artrite reumatoide. Quando falamos de artrite reumatoide, a gente fala de fatores que podem desencadear a doença. São elas alterações gênicas no HLA-DR4, HLA-DR1, além de fatores ambientais como o tabagismo. Há duas proteínas importantes no nosso organismo, que são elas os colágenos do tipo 2 e a vimentina, que apresentam em sua composição um aminoácido chamado arginina. A arginina, no processo de desenvolvimento da doença, sofre um processo de citrulinização e é transformado em citrulina. A citrulina é percebida pelas células apresentadoras de antígenos, que são os macrófagos, células dendríticas e células B. E essas células apresentam para o TCD4, que recruta linfócitos B, se transforma em plasmócitos e começa a produzir anticorpos, seja o fator reumatoide ou o fator anti-CCP. Os linfócitos TCD4 encontram a citrulina no líquido sinovial e vão começar um processo de reações. Ter a produção de citocinas inflamatórias, que são as interleucinas 17 e interferon-gama, que passam a recrutar os macrófagos, que também vai dar um feedback ao TCD4. Esse feedback é importante porque faz com que o TCD4 expresse em sua membrana o rank L, que vai encontrar o rank dos osteoclastos, provocando um processo de erosão nos ossos. Os macrófagos, expressos pelas citocinas, também expressam citocinas próprias, que são as interleucinas 1 e 6 e o fator de necrose tumoral alfa. Isso vai fazer com que tenhamos a formação de um pano sinovial, que é muito característico da doença, que é caracteristicamente formado por fibroblastos, miofibroblastos e células anti-inflamatórias. Isso ativa proteases, começando assim o processo de degradação da cartilagem. Tudo isso vai ter a característica da doença. Olá, amigos. Eu me chamo Ana Ellen e vou falar para vocês sobre diagnóstico e tratamento da artrite reumatoide. Como é feito o diagnóstico? Segundo o Colégio Americano de Reumatologia, o diagnóstico da artrite reumatoide é feito quando pelo menos 4 dos seguintes critérios estão presentes por pelo menos 6 semanas. São eles rigidez matinal durando pelo menos 1 hora, artrite em pelo menos 3 áreas articulares, artrite das articulações das mãos, artrite simétrica, presença de nódulos reumatoides, presença de fator reumatoide no sangue e alterações radiográficas. O diagnóstico precoce e o início imediato do tratamento são fundamentais para o controle da atividade da doença. Agora nós vamos aprender um pouco sobre o tratamento para artrite reumatoide. O tratamento medicamentoso vai variar de acordo com o estágio da doença, sua atividade e sua gravidade. Os anti-inflamatórios são a base do tratamento, seguido dos corticoides para as fases agudas e dos imunossupressores. O tratamento com anti-inflamatórios deve ser mantido enquanto se observar sinais inflamatórios ou o paciente apresentar dores articulares. O tratamento medicamentoso é sempre individualizado e modificado conforme a resposta de cada doente. Em alguns pacientes, também há indicação de tratamento cirúrgico,
dentre eles a sinovectomia, a artrodese e as artroplastias totais. A fisioterapia, a terapia ocupacional e os exercícios para fortalecimento muscular também contribuem bastante para que o paciente possa continuar a exercer as atividades da vida diária. E essa foi a apresentação da nossa equipe.